Oi pessoal, no vídeo de hoje eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre política. Os temas abordados serão o que é política, políticas públicas, filosofia política, formas de governo, partidos políticos e como é a política aqui no Brasil. O que é a política? A política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. A palavra política tem sua origem da palavra grega polis, que significa cidade. Nesse sentido, determinava a ação empreendida pelas cidades e estados gregas para normalizar a convivência entre seus habitantes e com as cidades e estados vizinhas. Políticas públicas. A política pública são muito importantes para qualquer cidade, estado ou país e ajudam a definir a realidade de comunidades inteiras. Mas o que exatamente são elas? São como definidas ou como se refletem no dia a dia. O que são políticas públicas? São um conjunto de processos como ações, programas e iniciativas criadas pelo governo, sejam elas nacionais ou estaduais, com a participação de entes públicos ou privados para assegurar determinado direito da população. Vale dizer que esse direito pode beneficiar diversos grupos de uma sociedade ou de uma parcela específica. As ações podem contemplar áreas como saúde, educação, meio ambiente, segurança, entre outros. A filosofia política é uma área de estudo da filosofia dedicada a questionar, problematizar e tentar entender as diversas questões políticas que permeiam o convívio social. A política na filosofia deve ser entendida no sentido amplo, que envolve as relações entre os habitantes de uma comunidade e seus governantes, e não apenas como sinônimo de partidos políticos. Inúmeros autores se dedicaram à filosofia política, porém vale destacar os mais importantes, como Aristóteles, Nicolau Maquiavel e Jean-Jacques Rousseau. O pensamento de Aristóteles aponta que a natureza humana é justificativa para o homem viver em grupo, e esta é uma das características principais que torna homens e mulheres seres humanos. A finalidade da vida humana é ser feliz e fazer os outros felizes. Desta maneira, Aristóteles aponta que o homem é um animal político, no sentido que ele vive em comunidade. É importante lembrar que, para Aristóteles, a política era um desdobramento da ética e sem esta não era possível fazer política. O rompimento do entendimento europeu sobre a filosofia política se dá a partir da obra de Nicolau Maquiavel. Em O Príncipe e Os Discursos, o filósofo pondera que o bem e o mal são apenas meios de chegar ao fim. Dessa maneira, os atos dos governantes não são bons ou maus por si mesmos. Eles devem ser analisados tendo em conta o objetivo final que teriam. Maquiavel desvincula a política da moral, da ética e da religião cristã. O objetivo é estudar a política pela política e afastar outras áreas que possam afetar seu resultado. Jean-Jacques Rousseau está entre os autores de destaque na época do Iluminismo. Sua obra O Contrato Social, publicada em 1762, é uma das mais influentes obras da filosofia política. Nela, Rousseau argumenta que os seres humanos fazem uma espécie de contrato social com os governantes. Em troca de deixarem a liberdade, o estado natural, alguém superior se encarregará de fazer leis e fiscalizá-las. Somente desta maneira os seres humanos poderão viver em paz e prosperar. Formas de governo. É o modelo institucional de administrar uma sociedade. Dessas formas originam as práticas governamentais, que são as características de cada governante. São formas de governo: a democracia, monarquia e a república. Democracia. Quando o corpo de cidadãos reúne-se para distribuir entre si o poder político, temos uma democracia. No entanto, é necessário observar os rumos que esse governo toma, pois a sua degeneração leva à demagogia, em que representantes políticos têm um governo que beneficia certa parte da população e esquece de outra parte. A monarquia consiste no regime de governo de uma só pessoa, no caso, o rei. A troca de poder monárquico pode ser feita de forma hereditária. Quando morre o pai, assume o filho, ou por indicação. Se o rei não tiver filho, indica um parente mais próximo como sucessor. A república é o regime em que o governante é eleito pelo povo, como no caso da monarquia.
A república também pode ser associada a uma prática governamental. A república aristocrática, na qual o governo é de responsabilidade de grupos privilegiados. A república presidencialista, em que o presidente é eleito ficando no cargo por tempo determinado. No Brasil, são 4 anos. E tendo como característica a divisão do poder em administrativo, legislativo e executivo. E a república parlamentarista, em que o governante é eleito pelo cargo de chefe de Estado, enquanto o parlamento escolhe o chefe de governo. Os partidos políticos surgiram na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, no decorrer da primeira metade do século XIX. A democratização do poder político abriu espaço, inicialmente, à participação das elites econômicas e sociais nos processos decisórios de governo. Naquela época, apenas parcelas muito restritas das classes mais abastadas tinham direito político. Portanto, as primeiras organizações partidárias surgem como estruturas organizativas encarregadas de recolher votos para os candidatos a elas vinculados. Meu nome é Michel e eu vou falar sobre a política no Brasil. A política no Brasil funciona sob o modelo de república federativa presidencialista, formada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetido a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. O Brasil é uma república, porque o chefe do Estado é eleito pelo povo, por mandato, e presidencialista, porque o presidente da República é chefe de Estado e também chefe de governo, e federativo, porque os entes federativos têm autonomia política. A União está dividida em 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. São eles o Legislativo, que elabora leis, o Executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público, e o Judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos políticos. Estes são associações voluntárias de pessoas que compartilham os mesmos ideais, interesses, objetivos e doutrinas políticas, que têm como objetivo influenciar e fazer parte do poder político.